Quem são os 144 mil? Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei, aleluia! Hoje, continuando as nossas reflexões aos domingos, no tema de fim dos tempos, escatologia, volta de Jesus, nós vamos falar sobre os 144 mil. Quem são os 144 mil? Antes da gente continuar, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir lá nas redes sociais. Muito obrigada! Então, para começar, quem são os 144 mil? Né? A gente já ouviu tanta coisa, né? Eu já ouvi tanta coisa, já ouvi dizer que tem algumas pseudo-igrejas, né, algumas seitas por aí que já disseram que eles eram 144 mil, mas aí o problema é que à medida que o tempo passa, eles arrebanham mais pessoas para si, o número já passou, e aí agora? Como que é esse negócio? Os 144 mil são só alguns, não são todos? Umas coisas assim que não fazem o menor sentido, né? Há também aqueles que acreditam que seja uma alegoria, né? Esses 144 mil sejam uma alegoria, sejam testemunhas de Jesus, da igreja, né? Que a igreja estará na grande tribulação, enfim. Mas aqui, mais uma vez, humildemente, vou dar a minha opinião para vocês. E uma coisa que eu gostaria de dizer antes da gente continuar é que quando alguém fala assim, escatologia, fim dos tempos, está em Apocalipse, Tessalonicenses e Daniel. Na verdade, não é isso. Isso não condiz com a realidade, tá? Escatologia na Bíblia não está só em Apocalipse, Tessalonicenses, e Mateus 24 e Daniel. Boa parte dos profetas do Antigo Testamento falam disso, não só disso, eles falam, são inúmeras profecias e na maioria das vezes essas profecias têm pelo menos dupla referência, né, que elas estão ali profetizando um juízo naquele momento que Israel estava passando, mas também tem ali profecias para o fim, né? Você pode ver isso em Isaías diversas vezes, Isaías falando do milênio, e você vai ver Ageu, Sofonias, Zacarias, inúmeros profetas vão falar de algum período do fim, vão ali nos seus textos, né? Tem vários trechos que sim estão falando de um tempo específico no fim, o assunto ali é escatologia, ou um dos assuntos ali é escatologia. Então a gente não pode achar que escatologia está em bem pequenas porções da Bíblia, tá? Até em Gênesis a gente acha escatologia. E hoje, falando especificamente dos 144 mil, nós vamos ler alguns textos. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 7, dos versos 1 ao 9. Vamos ler? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Então, queridos, aqui logo de cara a gente vê que quem são 144 mil? São judeus, são pessoas de Israel, né? São descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, descendentes físicos, descendentes biológicos de Abraão, Isaac e Jacó. Fala até as tribos aqui, né?
É interessante aqui que ele tira Dan e tira Efraim, né, das tribos, e coloca Levi, porque quando teve a divisão das terras, Levi não tinha terra, então Levi foi deixado de fora daquela divisão das terras, né? E aqui José foi dividido em duas tribos, né? Manassés e Efraim. O que ele faz? Ele tira Efraim daqui do texto, coloca José de volta e um dos seus filhos, Manassés, e coloca Levi. Se você comparar esse texto com a divisão das terras, ele tirou Dan e tirou Efraim. E é interessante ele tirar Efraim, porque, como nós vamos ver quando a gente falar de dispensação, Efraim hoje pode significar as demais nações, os demais povos gentios que creem no Senhor Jesus Cristo. A gente vai falar lá na frente. Bom, a gente pode também ler um texto que está em Isaías 44, do 1 ao 8, né, para falar mais um pouquinho sobre essa questão dos 144 mil. Vamos lá? Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu, desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Queridos, está escrito aqui, né? Que eles são testemunhas, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre eles, que eles mesmos dirão, pertenço ao Senhor. E ainda aqui, o Senhor usa uma expressão que ele vai usar lá em Apocalipse de novo. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Aleph e o Tav. Aleluia! Então, esse texto aqui está concordando com Apocalipse 7. Né? Então, Apocalipse 7 está falando de quê? De pessoas, judeus, que serão selados pelo Senhor para testemunharem durante a grande tribulação. Pessoas que pertencerão ao Senhor, fazem parte do quê? Do remanescente fiel. Né? A gente lembra... Quando eu falo remanescente fiel, eu já lembro lá de Reis com Elias, né? Que Deus falou para ele, não tem só você. Tem mais outros tantos aí que não se curvaram a Baal. Então, assim, Israel hoje é um país secularizado. É um país, muita gente ateia. E mesmo aqueles, né, que são fiéis a Deus não conhecem ainda o Senhor Jesus Cristo. Mas haverá um povo que mesmo sem ainda conhecer ao Senhor, né, fiel em suas convicções, fiel ao que eles acreditam, né, sobre Deus, que vai ser poupado, preservado, e não só isso, que vai ser usado por Deus no fim, no tempo do fim. Para quê? Para pregar, né? Eu, como pré-tribulacionista, entendo que a igreja será retirada, né? A igreja é o que detém o anticristo de agir, e aí a ação do Espírito Santo não vai ser mais como ela é hoje, mas vai voltar a ser como era no Antigo Testamento, em que o Espírito Santo se derramava sobre determinadas pessoas, mas vai haver salvação, porque a salvação sempre foi pela graça. Né? A lei nunca salvou ninguém, a lei nunca aperfeiçoou ninguém, a lei era um guia, um aio, mas a salvação sempre foi pela graça. Deus sempre derramou sua graça. Então,
através dessas 144 mil testemunhas, eu creio que haverá muitos milhões de conversões. É isso que vai dizer o resto do texto lá de Apocalipse 7. Você pode continuar e ler, né, que vai ser uma multidão incontável que vai vir desse ministério, dessa ação desses 144 mil, que serão testemunhas do Senhor, que terão o Espírito Santo sobre eles, né, e vão pregar com intrepidez, ousadia, sem medo. Aleluia! Então, queridos, na minha opinião, o arrebatamento da igreja dá o start, liga o botão para que as coisas aconteçam, né? Que a grande tribulação venha, o anticristo, né? Faça aí toda a sua atuação e os 144 mil, assim como as duas testemunhas, sejam usados por Deus para o Senhor ainda salvar muita gente, muita gente. Então, eu chego até a pensar que quando Jesus fala lá, né, então o evangelho do reino será pregado em todo lugar, em todo mundo, e então virá o fim. Não significa exatamente que isso vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Pode muito bem continuar acontecendo, né? Esse ato do evangelho ir avançando, pode continuar acontecendo depois também do arrebatamento da igreja, através dos 144 mil. Aqui a gente pode dizer assim, então Deus tem dois povos? Não, né? Israel e a igreja? Não, eu acredito que Deus tem um povo só, mas com planos proféticos distintos. Existe um plano profético para a igreja e um plano profético para Israel, né? Mas é lindo de ver que Deus não abandonou Israel à própria sorte, que acabou tudo com Israel. Não, é lindo de ver isso, né? Que Deus ainda tem muito a tratar com Israel e vai usar Israel muito. Israel é importantíssimo ainda em todo o cenário profético que a Bíblia nos descreve que vai acontecer no tempo do fim, certo? Eu espero que esse vídeo te abençoe, te edifique de alguma forma. Mais uma vez, se você discordar ou quiser comentar alguma coisa, discordando ou não, fique à vontade, né? Coloque aí nos comentários e que Deus te abençoe e te guarde nesse dia e a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.